Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Concílio Vaticano II. E para enriquecer esse vídeo, essa explicação, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guarda minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando com vocês. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Então, o Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, o Pai enviou o Espírito Santo em nome de Jesus para manter a unidade da igreja, para fazer os apóstolos compreender o Evangelho e lembrar também do que Jesus tinha falado, para que não houvesse divisão na igreja. Para quem que Jesus falou? Para os apóstolos reunidos com ele. Então, o Espírito Santo, ele vem sobre os apóstolos, que são os bispos em comunhão com o Papa, para definir a doutrina católica. Então, o Judas, ele deixou bem claro: Senhor, por que você vai se manifestar só a nós e não ao mundo? Porque o que vem de Deus vem da igreja. O que vem do mundo não é de Deus, porque o mundo é do maligno. Por isso que nós temos que ser fiéis à doutrina católica dos apóstolos, que são os documentos da igreja e não opiniões. Então, o Evandro tem um perfil no Face e nós escolhemos esse tema justamente porque temos visto que várias pessoas, às vezes por falta de informação, por falta de alguém que os oriente, que os indique o caminho certo, a palavra certa, ficam falando coisas que não têm lógica sobre o Vaticano, o Concílio Vaticano II. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo esse vídeo, Wanda? Você fala pra gente um pouquinho sobre esse tema, o Vaticano? Então, o Concílio, O Concílio Vaticano II, o último concílio ecumênico da Igreja. Por que é ecumênico? Porque vem bispos do mundo inteiro se reunirem com o Papa para discutir problemas que estão acontecendo dentro da Igreja. E conforme o Evangelho que nós lemos, em um sínodo da Igreja, que foi o primeiro sínodo, que foi em Atos capítulo 15, onde Santiago diz: o Espírito Santo e nós reunidos decidimos. E quando decide, escrever uma carta e acabou. É aquela doutrina ali. Do mesmo modo, todos os 21 concílios da Igreja, que começou o primeiro em Nicéia no século IV, todos eles, o Espírito Santo e nós decidimos. E a partir dali se vem a doutrina da Igreja. Então, quando se define um dogma, ninguém pode mais discutir. Aquela heresia que levantaram dentro da Igreja, a Igreja definiu. Essa é a verdade, se mantém o Evangelho de Cristo, e aqueles que não querem seguir a Igreja, vai embora. Então, isso é um dogma, nós não podemos discutir, certo? Então, nesse concílio, 99% dos bispos assinaram o concílio concordando com tudo que foi decidido. Após alguns anos, alguns bispos
decidiram romper com a igreja dizendo que não aceitavam esse concílio devido a não ter sido um concílio dogmático, e sim um concílio pastoral. Mas isso não muda nada, porque foi o Espírito Santo e nós reunidos decidimos. Então, houve o quê? Uma abertura litúrgica, aonde a missa não era mais celebrada em latim, e sim na língua de cada país. Então, hoje nós assistimos a missa em português, que nós podemos compreender, e foi feita uma abertura também para os leigos. Hoje nós temos diácono permanente, nós temos ministro da palavra, sendo homem, sendo mulher. Então, a igreja, ela fez uma abertura para que todos pudessem estar mais perto de Deus, participando de tudo que acontecia na missa. E alguns não gostaram. Mas quem não gostou, que siga outro caminho. Nós seguimos o Espírito Santo que inspirou a Igreja Católica. Nesse concílio foi também tratado de dogmas. Só que foi confirmado dogmas. Né? E o Papa depois escreveu 2 cartas dogmáticas, sim, né? Sim, é uma Constituição dogmática. 2 constituições dogmáticas, que são a Dei Verbo e a Lumen Gentium. Então, foi-se definido, sim, e nós não temos que nos preocupar com opiniões daqueles que não têm mais comunhão com o Papa. Os bispos que fizeram essa revolta já morreram e as pessoas continuam seguindo o erro e querem nos tirar da igreja para seguir eles, nos afastando de Cristo. E o que nós temos que fazer, Isabela? Ignorar. Sim, claro. Mas, Evandro, quando essas pessoas vão contra esse concílio, eles também vão contra o Papa? Sim, eles vão contra o Papa, vão contra Cristo, vão contra Deus, blasfemam contra o Espírito Santo. Eles não fazem mais parte da igreja. Eles levam um nome, não levam? Sim, eles têm Lefrevito, segue Lefreve, tem uns aí que é sede vacante. Para eles, o último Papa já morreu, tem quase 100 anos. Tem que até ver, gente, tem que ter cuidado na hora que a gente compartilha algumas coisas no Face ou no Instagram. Aí acha que porque é católico, mas está escrito lá Lefreve. Não é. Não é católico. Não é católico, meu amigo. Sede vacantista. Não é católico. Não é católico. Então, às vezes nós temos somos enganados, iludidos por falta de conhecimento. Quantas vezes eu compartilhei coisas que vão contra a nossa fé por eu não ter conhecimento. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler, né, se informar realmente, mas não se informar em qualquer lugar. Nós temos que ir direto à fonte, porque é justamente da igreja, de dentro da igreja, que nós vamos saber a verdade. Porque eles mantêm uma aparência de igreja católica. Eles mantêm padres, mantêm bispo, mantêm altar, mantêm crucifixo, mantêm as imagens, celebram missas. E não são católicos. Só que não são católicas. Não estão ligados ao Papa. São tudo missas falsas. Não tem comunhão com o Papa. Então ali não é o corpo de Cristo, ali é só uma simbologia, são comunidades eclesiais, pessoas que se reúnem para falar de Cristo. Só que é tão parecido que nós acabamos nos confundindo, igual quando nós vemos filmes americanos. Lá são muitos luteranos, aí você vê lá, igual a igreja católica, né? É padre, é crucifixo, é confissão, cresma, é tudo, batina, tudo igualzinho na igreja católica. Mas não é católica. Só que não é católica, é protestante. Alguns até a gente percebe que não é porque são casados, padres casados. Aí você já percebe que tem algo errado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado da onde a gente compartilha, como a gente compartilha, lê lá o nome de quem é que está escrevendo isso. Então, já aprende aí, bota aí na cabecinha. Está escrito Lefreve ou sede vacantista? Constelações familiares, também está lá o cara vestido de padre. Não tem nada a ver com a igreja católica. Então a gente já vai excluindo isso das nossas redes sociais para que a gente não cometa o erro de heresia.
né, Evandro? Sim. Mas aí, Evandro, vamos voltar aqui. O Dei Verbo teve algumas coisas importantes que foi discutida nesse dia, né, no Vaticano II. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia Católica, que são os 27 livros do Novo Testamento. Ali foi definido o quê? O básico lá do começo, para não ter mais discussão. Primordial é o quê? Os evangelhos vêm em primeiro lugar. As cartas são explicações do evangelho. Então, nas cartas não pode contradizer o evangelho, porque as cartas foram escritas pastoralmente para um problema naquela comunidade. E não significa que o problema que tinha em Coríntios era o mesmo de Efésios, era o mesmo de Gálatas. Então, quem vai definir como é a explicação para universalmente a igreja é o magistério da igreja. E aí as pessoas falam assim, mas a Bíblia, quem é que mandou escrever? Por que começaram a escrever? Quem é que teve essa ideia? Falam assim, né? Jesus não mandou escrever nada. Como assim que não mandou escrever? Será que eu nunca li o Apocalipse? Escreva ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja da Laodiceia. Então, quem mandou João escrever foi Jesus que mandou João escrever. Agora, não é... E João, no seu Evangelho, no capítulo 21, ele disse, Jesus falou muitas outras coisas que se fossem ser escritas, não caberia nos livros do mundo inteiro. Então, se Jesus falou com São João para ele escrever, quem diz que não falou com São Mateus? Quem diz que não falou com São Lucas? Quem diz que não falou com São Marcos? Então, se eles escreveram, foi pela ação do Espírito Santo. Por ordem de quem? Quem enviou o Espírito Santo? Jesus. Nós temos a comprovação no Apocalipse que ele falou diretamente com João. Escreva. Então, tudo que foi escrito foi a mando de Jesus. Lembrando que aqui os 27 livros são documentos da Igreja Católica. Quem colocou como escritura sagrada foram os bispos da Igreja Católica no século IV. Eles compilaram, pegaram todos os documentos da tradição da Igreja dos 4 primeiros séculos e decidiram, compilaram. Esses vão entrar como escrituras sagradas, os outros não, porque tem alguns erros de doutrina, mas serve como fato histórico que comprovam o que está aqui nos Evangelhos. E aí, Evandro, a gente percebe que quando na missa, né, o padre vai ler o Evangelho, ele fala Evangelho segundo João, segundo Lucas. Por que ele fala isso? Pois justamente, após o Concílio Vaticano II, veio a Carta Dogmática, aonde definiu, nós vamos ler Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo São João. Por quê? Eles é que escreveram, mas o Evangelho é de Jesus. Não pode falar Evangelho de João. João não tem Evangelho. Segundo João. Mas o Evangelho é de Jesus Cristo. Todos os Evangelhos são de Jesus Cristo porque falam de Jesus. Jesus Cristo. Porque nada mudou desde Pentecostes.